Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo aqui do meu canal. Então, eu sou a Ana Bolonini e hoje nós iremos estar aí falando sobre um assunto aí que é um pouquinho polêmico, que é sobre a questão da linha de cintura versus CrossFit, né? Então, por que que eu decidi fazer esse vídeo para vocês? Então, gente, eu sou aqui da técnica de reabilitação de abdômen, sou educadora física e sou ex-atleta de fisiculturismo também. E principalmente por eu já ter sido aí do fisiculturismo, as pessoas, né, na época, assim, eu ouvia muito, né, até com relação a essa comparação, né, por exemplo, linha de cintura da atleta de fisiculturismo, aquela linha de cintura super amarrada, e a linha de cintura de uma praticante, por exemplo, de CrossFit, com uma barriga um pouquinho mais larga, sem cintura mesmo, né, mais quadradinha. E atualmente eu não compito mais aí no fisiculturismo, mas eu iniciei alguns outros esportes, não saí da musculação, amo a musculação, continuo treinando, tenho os meus focos aí com relação à parte estética, tudo, e eu acrescentei outras atividades que me fazem bem e não tô nem falando assim só de físico, né? Falando muito aqui do mental também. E o CrossFit é uma modalidade que entrou aí na minha vida. Faz alguns meses aí na média de, eu acredito que 7 meses mais ou menos, 8 meses. E aí eu acabo, né, recebendo muitos questionamentos com relação a isso, Ana, mas você é especialista na técnica de reabilitação, você trabalha com linha de cintura e de atletas de fisiculturismo, inclusive, e você não tem medo de perder a tua linha de cintura, né, de como que vai ser toda essa questão, enfim. Então, bem por conta disso, eu trouxe esse tema aqui. CrossFit acaba com a linha de cintura, gente, vocês vão me ver olhando aqui para baixo o tempo todo, vou até mostrar aqui para vocês, ó, porque eu estou com uma colinha aqui para não esquecer de falar nada aqui para vocês, tá? Então, assim, sobre essa pergunta, né? O CrossFit acaba ou não acaba com a linha de cintura? Vai depender aí de diversos fatores que a gente vai entender aqui ao longo dessa aula, tá? Então, como eu disse para vocês, né? Eu sou a Ana Bolonini, eu sou especialista na técnica de reabilitação, sou educadora física, tá? E o intuito aqui desse canal é eu realmente levar toda a minha experiência como educadora física, como especialista e como uma praticante aí de várias modalidades, né? Porque depois que eu deixei aí de competir, eu sou uma pessoa que eu gosto de esporte, sempre gostei, então eu gosto de experimentar tudo, né? Eu gosto de vivenciar. Né? Então, vocês vão me ver falando sobre diversos assuntos aqui no canal, não apenas sobre linha de cintura, que é sim o meu forte, que com certeza vai acabar tendo muito mais conteúdo sobre isso, mas vocês me verão falando aí sobre outros esportes e hoje, a gente estará aí falando sobre o CrossFit, tá? Então, eu não vou me aprofundar sobre o que é CrossFit, tá? Porque nem é a minha área, tá, gente? Então, eu não me dou aula, eu faço aula com num grupo, né, com outro professor que ministra, mas o CrossFit, ele lembra muito um funcional, né? Só que eu brinco que ele é um funcional muito mais pesado, que vem aí movimentos ginásticos, movimentos muito usados aí por militares, né, que a gente fala, por treinamentos militares, enfim. E serve realmente para hoje dentro da academia para essa parte estética e para ajudar na questão de redução de peso, resistência muscular, força muscular, tudo isso, movimentos explosivos, vão ajudar até em outros esportes também, né? Então, o CrossFit, ele é muito baseado em sistemas de alavancas para a gente poder realizar aí o movimento, né? Esses movimentos explosivos. Então, não é só a força muscular que vai fazer parte, né, do movimento. Por exemplo, empurrar uma barra para cima, não é apenas você pegar a barra e jogar ela lá para cima. Vai ter todo o sistema de alavanca das articulações ali do corpo interagindo nesse movimento para a gente criar essa sintonia desse movimento e a gente conseguir um movimento mais potente com a ajuda de outras estruturas, além, por exemplo, do ombro aqui empurrando para cima. E é igual nos movimentos ginásticos também, né? Os famosos pull-up, onde a gente passa o queixo da barra, chest bar, que bate o peito na barra, o BMU, que você sobe, enfim. São sistemas de alavanca, não é só na força, são sistemas de alavanca ali do corpo que a gente vai treinando para deixar esse movimento mais fluido
fluido, mais fácil ali de fazer. Isso é muito legal até para o nosso dia a dia, né? Inclusive tem muitos vídeos no, em várias aqui plataformas, onde a gente vê ali a pessoa já às vezes com uma certa idade e que praticam ali o CrossFit, por exemplo, e fazendo um movimento de agachar, de subir, erguer um netinho lá para cima, de pegar algo pesado e usar esse sistema de alavanca do corpo para colocar num lugar mais alto, preservando assim, né, as estruturas mesmo musculares por fazer o corpo todo ajudar nesse movimento. Então, eu particularmente falando, é uma modalidade que eu gosto bastante, até hoje, inclusive, eu comentei com meu esposo e falei, o CrossFit, ele é algo assim, ou você ama ou você odeia, né? Eu vejo que não tem muito meio termo, tem as pessoas que criticam muito, mas eu vejo que muitas pessoas que criticam, eu acho que a maior parte não vivenciaram o esporte mesmo. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas, não é que eu criticava, mas não era algo que me chamava muito atenção, até porque eu era do fisiculturismo, então a minha visão era outra, era o treinamento muscular voltado ali para minha estética ali, para os palcos, né? Então eu tinha o olhar voltado só para aquilo. E aí depois que eu parei de competir, a gente passa a olhar, a ter uma visão aí bem ampla, né, de todos os esportes, começa a praticar e vivenciar isso no corpo, então você começa a sentir e ver, né, o quão bom é aquele esporte, aquela modalidade, enfim. Então isso é o CrossFit, tá? Então, como eu disse para vocês, já estou aí praticando há algum tempo, tá? E eu acabo daí recebendo essas questões aí por conta aí da linha de cintura. Então, fica aqui a pergunta, por que que algumas mulheres ficam com um aspecto ali mais quadradinha com relação à linha de cintura? Então, pessoal, o CrossFit, ele é uma modalidade que tem uma sobrecarga, né? Então, nós temos sim sobrecarga por conta dos pulos, corridas, explosões de movimento, e é uma modalidade que te cansa muito, né? A parte cardiorrespiratória. E como a maior parte das pessoas não tem essa noção de ativação de abdômen, então na hora que vai fazer os movimentos, acabam nem conseguindo pensar nessa região abdominal e não ativam ali como deveria, né? Então isso acaba gerando essa sobrecarga grande ali na nossa região abdominal. Então eu vejo que isso é a primeira coisa, né, que acaba aí prejudicando a região abdominal das pessoas. Então a gente vê que algumas pessoas que praticam, eu tô falando aqui do CrossFit, mas não serve só para o CrossFit, é para outras modalidades de impacto também a gente vê muito isso. Um exemplo, a corrida, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque já tive atletas de corrida, por exemplo, que me procuraram por já estarem com escape de urina, né, por sentir a parte da pochetezinha ali cedendo, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês o tema CrossFit, mas isso pode acontecer com outras modalidades que existem essa sobrecarga também, tá? Então, aí acaba, por exemplo, lá dentro do Cross tem muita competição, né? Porque é aquele jogo todo de competição para ver quem vai se sobressair melhor, enfim. E aí a pessoa que pratica às vezes não tem muito essa noção de ativação abdominal e acaba o quê? Nem pensando na barriga, né? Nem sabe que tem que ativar, que tem que trazer essa barriga para dentro, que tem que cuidar, e aí quer terminar o movimento e acaba explodindo essa barriga aí para dentro o tempo todo, o que vai fazer você ganhar performance, né? Que é uma coisa que o CrossFit busca, assim, muito, mas pensando nessa parte de fisiologia muscular da região abdominal, acaba, vamos dizer assim, prejudicando, né? E não é só a parte estética. Então, o que que é uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça quando eu iniciei o CrossFit? O que que eu quero com o Cross? Eu quero buscar, assim, a parte estética dele, a força, a resistência muscular, cardiorrespiratória, a parte mental que eu falei para vocês, ou eu quero performance, né? Então, eu fiz uma escolha que até aqui no final eu estarei falando aqui para vocês sobre isso, tá? Então, a principal coisa é por conta dessa falta de ativação ali da musculatura profunda. E dentro do CrossFit, nós temos também exercícios localizados para a região abdominal. Só que eu vejo que isso também depende muito do andar da aula de cada academia, né, de cada escola, enfim. Por exemplo, onde eu pratico, o nosso coach lá tem sim toda a programação, tem semanas que a gente acaba trabalhando um pouquinho mais a região abdominal, só que eu vejo que não é absurdo de abdominais, né, de fazer, não sei, milhares e milhares de abdominais. Então,
tomar bastante cuidado com isso, né? Todas as aulas, toda semana tem excesso de exercícios abdominais, porque a gente sabe que os abdominais convencionais, o que que eles vão fazer? Eles vão ajudar nessa hipertrofia, nesse desenvolvimento muscular da nossa região abdominal. E quando a gente tem um excesso de hipertrofia dessa região abdominal, a tendência é essa barriga enlarguecer ali um pouquinho mais, tá? Então, esse é um segundo ponto aí para a gente observar, tá? Então, o primeiro ponto, a falta de ativação, que infelizmente boa parte das pessoas acabam não conseguindo pensar ou nem tem noção dessa questão de ativar o abdômen. O segundo ponto é a questão de excessos de exercícios para a região abdominal ali, né? Se isso é sempre, se é raramente, se é intercalado, enfim, como que é. E a tua consciência também na hora de executar esses exercícios, né? Igual eu falei para vocês. E um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Existem pessoas que têm uma tendência a desenvolver um abdômen mais hipertrofiado, em ganhar gomos em excesso ali na região abdominal. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem essa tendência. Na realidade, a minha estrutura sempre foi uma estrutura, o quê? De ser mais magrinha, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade, vamos dizer assim, para ganhar um excesso de massa muscular, né? E eu acredito que boa parte das mulheres também. Mas existem pessoas, né, que a gente vê que começa a dar uma secadinha ali ou começa a estimular, os gominhos do abdômen já começam ali a ficar super aparentes. E aí, vamos supor que a pessoa já tem essa tendência a desenvolver essa musculatura de reto abdominal, oblíquo externo, que é a musculatura mais externa ali do abdômen. Aí ela não faz ativação da musculatura profunda durante a prática do exercício. Então, o que que vai acontecer? Ela vai hipertrofiar a parte externa, né, que é muito trabalhada ali dentro do CrossFit por conta dos movimentos em si, e não faz a ativação da musculatura profunda, a tendência é essa barriga o quê? Ceder, mesmo com os gominhos ali. Por quê? Porque a musculatura de reto abdominal e oblíquo externo, elas não são as principais musculaturas que vão manter esse abdômen no lugar, que vão fazer a compressão desse abdômen. Então, as musculaturas envolvidas para fazer essa compressão e segurar essa sobrecarga durante a prática de qualquer esporte, né, de qualquer modalidade que você for praticar, é a musculatura profunda do abdômen, que é o nosso transverso abdominal, o nosso oblíquo interno, tá? Então, bastante atenção nisso, né? Se você tem essa questão de realmente ter essa tendência a ter essa hipertrofia aí maior da região abdominal. E um último ponto que eu coloquei aqui no meu resuminho, até como um asterisco, porque é um assunto até um pouco delicado da gente falar, porque não é em todo lugar que a gente vai ver isso, mas como nas redes sociais está muito comum a gente entrar e ver aí vídeos de atletas de CrossFit, as pessoas, nossa, mas ela é muito grande, né? Olha o tamanho dos ombros, das pernas, do abdômen, enfim. Mas, gente, aquelas lá são atletas de fisiculturismo, são atletas do CrossFit. É diferente, tá? É diferente. A atleta é igual a atleta de fisiculturismo, ela vive para aquilo, né? Igual a atleta de qualquer esporte. Então, é óbvio que as estruturas musculares dela estarão muito mais desenvolvidas. E aí eu até coloquei aqui um asterisco que, como aqui no canal eu quero poder abordar de uma forma muito clara aqui com vocês, a gente sabe que muitas delas acabam fazendo uso dos esteroides, né? Porque uma mulher, por mais que eu vou falar para vocês, por exemplo, na box que eu treino aqui na minha cidade, tem meninas ali que treinam todos os dias, tipo de segunda a sábado o CrossFit, e já estão mais desenvolvidas assim tal, só que não chegam a estar de estarem ali num patamar, por exemplo, igual as atletas do CrossFit, né? Mas a gente sabe que é porque mantém uma rotina saudável de alimentação, uma vida mais leve, treinam ali o crossing todo dia, mas boa parte não fazem ali o uso, por exemplo, dos esteroides. O que a gente sabe que vai sim auxiliar nesse ganho de massa de uma forma mais acelerada, né? E como o cross, ele trabalha o corpo todo e principalmente o membro superior, é muito exigido durante a aula, então daí se for uma pessoa que faz o uso, o risco dessa hipertrofia de tronco, ela vai acabar sendo
muito mais do que de uma pessoa que não faz o uso. Então, por exemplo, eu estou aí no cross, como eu falei para vocês, já há algum tempo, já vejo assim mudança um pouco, né, na minha estrutura geral, só que não é uma mudança onde eu não estou gostando. Por exemplo, eu tô ficando muito grande, até porque eu nem tenho essa tendência em ser, né? E a minha alimentação também é toda balanceada, voltada para uma estética, por exemplo, de hipertrofiar sem mais nada em excesso. Então, é tudo muito bem controlado. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. E eu, no momento, não faço também o uso de nenhum tipo de esteroide. Já fiz? Sim. Inclusive, eu acho que até aqui no canal tem até vídeo falando, né, da época do fisiculturismo, que tinha o uso, até não era nem uso nem para hipertrofiar, era o uso ali para a reta final de preparação que eu tinha que fazer já por ser mais magrinha e a minha categoria também, né, na época eu era biquíni, e entrando ali na fase de preparação, principalmente a reta final, que a gente já tá com o cardio mais alto, a comida mais baixa, então o risco da gente perder densidade, perder massa muscular mesmo, ficar com um aspecto mais murcho, era muito alto. Então, por conta disso, fazia o uso de alguma coisa ou outra em doses pequenas, mas fazia, já para poder fazer a manutenção, né, desse tônus, dessa estrutura ali muscular. Mas aí já parei, já 4 anos praticamente, e não fiz mais o uso, né? Então, de lá para cá, não fiz mais o uso, tenho aí o meu estilo de vida totalmente em equilíbrio, então pratico cross, pratico corrida, pratico musculação, tenho a minha dieta aí equilibrada, claro, tenho as minhas refeições livres durante a semana, então é um estilo de vida que, ainda mais pelo meu biotipo, vai ser muito difícil eu desenvolver num ponto de olhar e falar, nossa, né, isso vai ser muito difícil. Então, gente, são esses pontos que a gente tem que levar em consideração. A pessoa que faz tem essa ativação, essa consciência abdominal, tem a tendência em ter a hipertrofia abdominal, as aulas do cross, a frequência que faz e o protocolo ali que é montado, tem excesso de exercícios abdominais, é todo dia, toda semana, assim, com uma carga muito grande, né? Como que é? E essa questão aí do uso também dos esteroides. Então, são coisas que a gente tem que levar aí em consideração para a gente não julgar a modalidade de forma errada, né? E é muito legal eu abordar isso aqui com vocês, por quê? Porque hoje, vivenciando aí o CrossFit, eu consigo poder trazer esse feedback aí de uma forma ainda mais clara para vocês, tá? Então, quando a gente fala em linha de cintura, tá? O que seria essa linha de cintura? Então, tá, Ana, beleza, eu já entendi que é a questão da barriga mais quadradinha por excesso de gominhos, ou essa barriga mais dilatada por falta ali de ativação, mas quando a gente fala de linha de cintura, o que é isso? É realmente essa barriga mais chapadinha, ou seja, quando você olha aquela pessoa de lado, a pessoa não é estufada. E é muito comum, como eu falei, nas atletas do cross, isso acontecer, né, pelo excesso de hipertrofia ali na região abdominal e falta de ativação também dessa musculatura profunda. Quando a gente olha de lado, é uma barriga, por mais que esteja trincada, com percentual de gordura baixo, é uma barriga o quê? Mais larga, né? Então, isso é bem comum acontecer ali com elas. Então, o que é uma linha de cintura? É você olhar a pessoa de lado e ver que não é uma barriga dilatada, né? Que é uma barriga mais guardadinha mesmo. E quando a gente olha, por exemplo, de frente, a gente também consegue ver que não é reta, né? Que tem ali pelo menos um aspecto de uma cintura ali, né? Que é aquela curvinha, né? O que é muito comum quando começa a hipertrofiar em excesso a região abdominal, perder essa curvinha aí, né? Já por conta, como eu disse, tanto da sobrecarga quanto pelo excesso de abdominais. Mas, gente, não vamos esquecer, por favor, tem que ver a tendência que a pessoa tem em ter, se vai desenvolver isso ou não, a ativação do abdômen, isso eu vou falar aqui o tempo todo para vocês, tá? E o excesso de exercícios para essa região abdominal, tá? Então, vamos levar isso em consideração, como eu disse, para a gente não julgar a modalidade aí de forma errada, tá? Então, fica aqui a pergunta, eu consigo manter uma linha de cintura praticando o CrossFit?
Depende, né? Então vai depender. Até anotei aqui, ó. Quando você iniciou, tô iniciando o cross agora, você já tem uma cintura mais fina? Então, se você já tem tendência em ter uma cintura mais fina e você conseguir fazer a ativação correta do abdômen e não exceder ali nos exercícios abdominais, principalmente, e durante a prática fazer essa ativação, provavelmente você não vai perder essa linha de cintura, não. Pode ser que comece a hipertrofiar levemente ali o teu abdômen, só que não vai ser nada que vai deixar essa barriga dilatada, né? Como eu disse aqui, que é muito comum acontecer nas atletas, tá? Aí, como eu falei aqui pra vocês, você tem tendência em hipertrofiar o abdômen? Você cuida dessa região abdominal? Ana, cuida como? Cuida durante as práticas, cuida, por exemplo, praticando o hipopressivo, praticando o RAP, que é essa ativação aí de uma forma potente, né? Pra gente não deixar essa sobrecarga ali prejudicar a nossa região abdominal. Eu vou até citar para vocês que dentro ali da academia que eu faço, tem uma das meninas que praticam, que eu observo bastante, e que ela tem um físico, assim, bem malhado, desenvolvido, a parte muscular, e ela tem uma linha de cintura, sim, mesmo com o abdômen hipertrofiado. E como, gente, é impossível, né? Porque eu sou da área, então a gente nota essas coisas. Eu vejo ela fazendo os movimentos e eu vejo que ela consegue manter essa ativação do abdômen sem soltar a barriga ali durante os movimentos. Então, isso já é uma coisa que ajuda ela a fazer a manutenção dessa linha de cintura, né? Então, vocês viram que é possível, mas tudo vai depender de uma série ali de fatores, né? Pra gente ali não deixar exceder essa região abdominal. E aí fica aqui a pergunta para vocês. Qual o seu desejo com relação à linha de cintura? Por exemplo, Ana, eu quero fazer praticar, né, o CrossFit. Mas qual que é o seu desejo com relação ao teu abdômen? Você quer ter uma barriga mais chapada? Você quer ter um percentual de gordura mais baixo? Você quer ter mais gominhos na região abdominal? Então, são coisas que você tem que olhar e optar. Por exemplo, eu pratico cross 4 vezes na semana. O nosso coach daqui, todo domingo, ele já manda o treino, né? Então, eu já vejo o treino da semana toda. Então, eu pratico 4 dias na semana. Geralmente, os dias que tem abdominais, quando tem, porque não é toda semana que tem, quando tem, dependendo dos abdominais, do número de abdominais, eu já nem vou, eu já troco para algum outro dia. E dependendo do abdominal, dependendo do número de abdominais, eu vou, porque eu sei que aquilo lá não vai prejudicar a minha linha de cintura, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender a ver, dependendo do objetivo que você tem. Por quê? Porque é o meu objetivo, né, dentro do CrossFit. Então, o meu objetivo dentro do Cross é o quê? Não é ganhar performance máxima em pouco tempo. É ganhar, sim, essa performance, só que com muita consciência. Já para eu não correr o risco de perder a minha linha de cintura, principalmente porque eu gosto da minha linha de cintura e porque eu trabalho com isso, né? Então, se, por exemplo, eu tô pegando essa carga aqui, eu sei que eu vou conseguir elevar uma carga maior, mas para isso eu vou precisar soltar minha barriga. Então, eu não vou aumentar minha carga. Isso é uma coisa que desde quando eu entrei, eu já faço. Eu tô tentando tal movimento. Eu vejo que se eu der uma estufadinha, parar de pensar na minha região abdominal, eu consigo fazer o movimento. Porque a barriga explode junto, ela acaba dando daí mais potência ali para o movimento. Então, não, eu não vou fazer. Eu vou devagar até ganhar o condicionamento necessário para fazer aquele movimento, para elevar aquela carga. Então, eu optei por isso. Eu tô falando que é o certo? Não, eu tô falando que é o certo para mim, pro meu objetivo. Agora, Ana, eu não ligo para isso. Eu quero ter uma barriga bem hipertrofiada, com gominhos bem aparentes mesmo. Então, se joga, né? Bora fazer aí tudo lá do jeito que tá dentro da planilha mesmo, 100%, às vezes ir todos os dias, enfim. Então, vai depender do teu objetivo. O que eu falo muito, aqui a gente tá tocando na parte estética, porém, quando a gente fala de parte fisiológica, aí é também onde a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem um excesso de sobrecarga na região abdominal, eu posso mais pra frente gerar problemas na minha região abdominal aí, na parte pélvica, como escapes de urina, né? Inclusive, existem muitos vídeos que rodam tanto do cross quanto de corrida, onde a pessoa está ali executando a corrida, está executando o campeonato, por exemplo, do cross, e a pessoa urinar, levantamento de peso também. Por quê? Por conta do excesso na parte pélvica, mas a gente vê muito isso em atletas, tá?
o atleta profissional mesmo. Então, daí esse excesso de sobrecarga acaba prejudicando a parte fisiológica ali, principalmente da nossa região, da famosa pochetezinha. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar a longo prazo mesmo, né? Que é uma coisa que eu penso também, principalmente aí, por trabalhar com isso. Então, você tem que ver o teu desejo. Ah, eu quero ter essa barriga mais hipertrofiada, não ligo, né, de perder minha linha de cintura, beleza. Só que tome cuidado com a questão da ativação, isso é independente se você quer ter uma barriga mais hipertrofiada ou não, tem que tomar cuidado com essa ativação, para quê? Para você daí não correr o risco de sofrer mais para frente com essas questões aí fisiológicas aqui que eu citei, tá bom? Então, aqui eu vou deixar algumas dicas, se você quer aí praticar, né, a modalidade, como eu pratico hoje, mas você não deseja ficar com o abdômen com esse aspecto um pouquinho mais quadrado ou com essa barriga um pouco mais protusa, tá? Primeira coisa, não posso deixar de tocar nesse assunto, né? Praticar o hipopressivo e o RAP. Então, é uma coisa que eu todos os dias faço aí a minha prática hipopressiva, a minha prática do RAP. Durante o treino, faço a prática do RAP. Inclusive, esses dias lá no meu Instagram, eu coloquei um vídeo onde eu estava, eu acho que era o remo, eu não lembro qual movimento ali que eu estava fazendo, e uma aluna minha da técnica de reabilitação, que é atleta de fisiculturismo, que inclusive já foi praticante de cross antes de entrar no fisiculturismo, ela me mandou uma mensagem: Ana, agora que eu entendo sobre essa questão, né, de controle abdominal, que bonito ver você fazendo o movimento e a tua costela fechando o tempo todo, você mantendo esse abdômen guardadinho o tempo todo sem a tua barriga estufar, o que é muito comum a gente ver. E aí eu fiquei super feliz, né, porque como pra mim é muito normal, às vezes a gente até esquece de olhar ali no vídeo isso, né? Mas ela conseguiu notar isso. Então, a primeira coisa é você ganhar esse condicionamento de tônus e força de musculatura profunda. Musculatura profunda. Por quê? Porque é o transverso abdominal, o oblíquo interno, que tem esse papel de fazer essa compressão, tá? Liberação do diafragma. Por que que é muito importante a liberação do diafragma? Primeiro, se você não libera o teu diafragma, não mantém essa musculatura bem maleável, o que que vai acontecer? Por si só, as suas costelas, elas vão ficar nessa compressão, porque elas vão ficar tensas, e já vai aumentar a sobrecarga em assoalho pélvico, o que vai ajudar, até de uma forma inconsciente, durante o cross, durante a corrida, enfim, você soltar essa barriga. Por quê? Porque a tua respiração provavelmente estará muito abdominal. Então, a liberação do diafragma vai ajudar nessa respiração aqui torácica até durante a própria prática, porque a respiração torácica por si só já diminui o impacto lá no assoalho pélvico, né, por a gente fazer trazer tudo que tá de baixo lá para cima e também ajudar nesse controle abdominal, para essa barriga não ser ali jogada para frente, tá? E inclusive aqui no canal tem vídeo falando sobre a liberação do diafragma, eu vou deixar aqui na descrição também para vocês, tá? Aí, terceira dica: evitar o excesso de exercícios localizados para o abdômen. Então, se o teu desejo é não perder a linha de cintura ou não ficar com esse aspecto mais larguinho, veja com relação aos dias ali do teu treino, ali do cross, né? Se você tem acesso a essa planilha assim como eu tenho, se, por exemplo, aí toda semana tem muito exercício para a região abdominal. Então, veja, né? Começa a escolher ali os dias que você vai praticar, se você não pratica todos os dias, que é o meu caso também, tá bom? Então, gente, como eu disse para vocês, é muito relativo, tá? Vai depender de cada pessoa, do biotipo ali, corporal de cada pessoa e do objetivo também de cada pessoa. E como eu disse, o meu caso, eu tenho essa dificuldade aí em desenvolver essa musculatura abdominal. Não tenham pressa, tá? Dentro de qualquer modalidade eu falo isso, da musculação, do cross, da corrida, não tenham pressa. Por quê? Porque a pressa, eu falo que ela não leva à perfeição, né? Então vão conscientes, claro, queiram sim evoluir, tenham essa sede de evolução, só que não deixa isso ultrapassar o ponto do teu bem-estar físico mesmo, até por conta de lesões, não só por conta da tua região abdominal também, tá? E como eu disse, né, tomem cuidado aí com a região abdominal, tá?
Então, aqui no meu canal, gente, tem muitas práticas que eu já estou colocando aqui toda semana. Não sei quando você vai estar aqui assistindo esse vídeo, né? Mas atualmente eu estou aí colocando práticas semanais da técnica hipopressiva, levando aí para vocês as posturas básicas do hipopressivo, para vocês estarem praticando, vivenciando no corpo. Tem bastante dicas aqui também, tá? Para vocês realmente estarem seguindo tudo isso, que estarão auxiliando vocês nessa questão aí de linha de cintura, de controle abdominal, né, que é tão importante não apenas para a nossa parte estética, mas para a parte funcional do nosso abdômen, para a nossa saúde. Lembrando que o nosso músculo do transverso abdominal, que é essa musculatura mais profunda, as pessoas quando a gente fala em barriga, né, tem noção que é muito só a parte da frente. E não, ela dá a volta, ela termina ali na nossa coluna. Então, é a proteção da tua coluna também, tá? Então, eu mesmo hoje, eu vejo, né, que eu já estou aí esse tempo aí no cross, sem lesão, claro, com dor muscular, né, gente? Isso não tem como, às vezes um machucadinho ou outro, na mão, às vezes um roxo ou outro aparece, mas questão, por exemplo, lesionei joelho, lesionei minha coluna, lesionei meu ombro, né? São coisas que, pelo fato de eu não buscar a qualquer custo essa performance e deixar o meu corpo ir evoluindo com muita consciência, né? E ir adaptando tudo enfim, vivenciando mesmo esse processo. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para você praticar, viver essa prática esportiva que às vezes faz tão bem para você como faz bem para mim, né? De uma forma totalmente saudável mesmo, para mais para frente você não precisar parar e culpar o CrossFit, que é isso que eu vejo muito. Muitas pessoas se lesionam por irem com muita sede ao pote, né? Às vezes por não seguirem o que o coach ali, né, o que o professor do boxe está ali falando para você, querer evoluir a qualquer custo e acaba se machucando e o tempo de vida dentro do esporte acaba sendo muito pequeno, como por exemplo dentro da corrida, a gente vê muito isso, né, às vezes você tem uma planilha ali de corrida e a pessoa quer ir, quer ultrapassar aquilo que foi feito ali para ela, né, para o corpo dela, para a adaptação dela, porque ela quer ganhar, participar de tal corrida, quer melhorar o tempo dela, enfim, e acabam ali se lesionando, né? Porque é gostoso evoluir, mas a gente tem que evoluir com consciência, tá? Então, essas são as minhas dicas para vocês. Espero ter ajudado, espero realmente aí poder ter clareado aí para vocês um pouquinho sobre essa modalidade. E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida aqui, passa a me seguir aqui no canal, porque sempre você vai receber aqui vídeos onde eu estarei levando várias e várias dicas sobre treinamento, alimentação, sobre diversas modalidades, né? Pra gente poder aí estar aprendendo um pouco juntos, né? E eu falo até que vai ser como se fosse um diário mesmo meu aqui, para eu levar toda a minha vivência como profissional e como praticante aqui para vocês também, tá? Então espero aí ter ajudado e nos vemos aí no nosso próximo vídeo.